Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é a TV e Rádio Chico Xavier. Agora 11 horas aqui em Portugal, 7 horas no Brasil. Não sei quem assiste, não só em Portugal, no Brasil, mundo afora, e quem vem depois também nessa gravação, sejam todos bem-vindos para esse encontro com o Nelson Tavares, ou melhor, esse encontro conosco mesmo. Porque essa é a proposta aqui do nosso encontro, escolher temas sempre que a gente possa buscar esse autoconhecimento, trazer a proposta do Cristo para nossas vidas, para as nossas realidades, para a nossa vivência do dia a dia. E o tema de hoje que eu escolhi, acho que é muito propício para todos nós, é Meu Mestre, Minha Vida. E antes da gente começar, como sempre, eu convido a todos, quem quiser, é claro, a cerrar os olhos comigo, primeiramente agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz, que dirige, colabora e dá sustentação a esse trabalho, a essa tarefa, que possamos aqui estar reunidos mais uma vez por mais esse encontro, abertos e receptivos a toda a informação, a todo o ensinamento que Jesus veio nos trazer. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então hoje a gente vai falar do Meu Mestre, Minha Vida. E aí já começa a seguinte questão. Quem é o mestre? Ou quem seria o mestre? O mestre, na doutrina espírita, só tem um. O famoso mestre guia, como eu falei agora na oração, e a gente repete muito essa história de mestre guia, mas às vezes a gente não para pensar direito, por que mestre, por que guia, eu preciso ser guiado, eu preciso de um mestre. O que é um mestre? O mestre, na verdade, é aquele que nos ensina. O mestre é o professor, basicamente é aquele que já conhece e nos passa o conhecimento. Ele nos ensina, ele vem de alguma forma, ele já trilhou aquele caminho e ele vem ali mostrar para a gente esse caminho. E o que ele nos ensina? É exatamente esse caminho que, lembremos, não é o único caminho. Não é dizer que sou cristão, que está resolvido, porque pronto, eu serei salvo e assim eu vou continuar evoluindo na caminhada. A questão é, o ensinamento que Jesus traz é um caminho, é uma opção que ele nos trouxe, que se resume ao amor, e todo o resto é um desdobramento do amor. Ele vem exemplificar, nos mostrar na prática, na sua vida, na sua encarnação, quando esteve aqui conosco, de todas as parábolas que ele trouxe, todos esses ensinamentos, para nos ensinar esse caminho, sendo nosso mestre, nos mostrando. Quer ser feliz? Está aqui o caminho. E por que guia? Mestre e guia. E por que guia? Guia, eu gosto sempre de pensar naquela história de uma trilha. Quem vai fazer uma trilha e está lá no meio do mato, tem que subir a montanha. E a gente precisa de um guia, porque senão a gente se perde nesse caminho, entre as pedras, entre as árvores. E às vezes a gente pode cair ali num buraco e se machucar, ou pode tomar um trajeto errado que depois a gente vai se perder e não sabe qual é a volta. E normalmente esse guia, um guia turístico ou um guia de uma trilha, ele já conhece os pormenores desse caminho. Ele já conhece ali os detalhes. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Inclina mais um pouquinho, mais devagar. Não, reduz. Para aqui um pouco, descansa, respira, bebe uma água, que agora a gente vai enfrentar outra caminhada mais difícil. Nesse passo a passo, o guia, como já conhece todos os detalhes, ele vai nos orientando nesse processo, nos auxiliando nesse passo a passo. Esse é o papel do mestre e do guia. Então está definido, né? Quem é o mestre e guia? Para nós é Jesus. Pura e simplesmente o único mestre e guia que a gente tem, encarnado e que nos mostrou esse caminho, apesar de haver outros caminhos que também levam ao mesmo destino. Gosto sempre de colocar isso, frisar isso, porque não é porque a gente é cristão que a gente é melhor do que ninguém, ok? Porque o outro que é islâmico, porque é judeu, porque eu sou melhor que ele, não.
somos todos irmãos, que seguimos trilhas, caminhos diferentes, e nós de alguma forma reconhecemos nesse caminho que Jesus veio mostrar para nós uma solução para encontrar a nossa felicidade, e não é só a felicidade lá no plano espiritual, é a felicidade diária. E aí vem a proposta da doutrina espírita para exemplificar isso, para facilitar essa compreensão, facilitar esse entendimento, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, trazendo a mensagem, o ensinamento, a passagem do Cristo de 2022 anos atrás para a atualidade, para agora, ano 2022, nesse momento que a gente vive, nesse dia de hoje, no dia de amanhã, a gente está encarnado para aprender, para evoluir. Então essa é, entre aspas, a graça da brincadeira que a gente está fazendo aqui. E nessa caminhada, digamos assim, tem alguém ali para nos auxiliar, alguém para nos guiar, alguém para dizer qual é o caminho. E ele se chama Jesus. E aí, para começar, só para a gente esclarecer o que é o mestre guia, porque às vezes fica um pouco confuso, e a gente repete no automatismo, mas não sabe muito bem o que está falando. Ah, Jesus, o mestre guia, mas vamos entender o que é o mestre, o que é o guia, e por que Jesus é o nosso mestre guia. Mas muito bem, está definido o mestre guia? Vamos para o próximo ponto. O que ele veio nos dizer? O que Jesus veio nos dizer? Que é uma frase que eu vou falar com calma e vou repetir, que muita gente torce o nariz, não entende muito bem, é difícil de digerir, de compreender, de aceitar principalmente, mas eu vou começar com uma frasezinha de Jesus, quando ele nos disse: eu vim para os doentes. Vou repetir de novo. Jesus nos disse: eu vim para os doentes. E normalmente essa frase incomoda demais, incomoda muita gente, que num primeiro momento já se questiona assim: doente? Por que doente? Eu não sou doente não. Que história é essa aqui? Só Jesus veio para o doente? Eu não sou doente. Calma. Essa frase de Jesus bate normalmente de frente, diretamente com o nosso orgulho, Aí vamos abrir um parênteses aqui. Lembra daquele grande mal de nós aqui encarnados, aquilo que a gente tem que trabalhar bastante, dos espíritos reencarnantes em prova e expiação nesse planeta, que é o egoísmo e o orgulho, que é o inverso da caridade e da humildade, que a gente precisa exercitar essas virtudes? Exatamente. Então vamos analisar com carinho. Jesus nos fala: eu vim para os doentes. E atenção, doentes somos todos aqueles, nós aqui encarnados, que machucamos o próximo e somos machucados ou nos sentimos feridos pela falta de uma coisa somente, pela falta do amor que Jesus vem nos ensinar. Então Jesus veio sim para os doentes. Para quê? Para tratar, para curar, para acolher, para nos abraçar de alguma forma. Como médico, Jesus veio aqui não só no aspecto material, para curar as nossas dores físicas e as nossas dificuldades físicas, mas principalmente para nós doentes da alma. Nesse processo de dores internas, não é a dor que sangra física, não é a deficiência, não é uma perna, sem um braço, sem uma visão, sem uma vista, mas são dores que doem muito mais forte às vezes, que são as dores internas, que nós temos imensa dificuldade ainda, repito, ainda, nesse processo do aprendizado do amor, e quando a gente se distancia desse amor, a gente às vezes cria uma confusão, sabe como é que é? E por causa dessa confusão, sabe quem acaba sofrendo? Acaba sendo doloroso para nós mesmos. Porque a gente não entende muito bem ainda o caminho. A gente até sabe que o guia e o mestre guia lá Jesus, mas a gente não deixa ele lá, eu tô aqui de boa e ele tá lá na dele. A gente não se aproxima muito, e não quer muito entender essa proposta. Ou a gente só se aproxima dele quando a dor nos bate à porta, e aí é o primeiro momento que a gente recorre a Deus e a Jesus, e a gente lembra e vai lá. Tudo bem, que bom que a gente faça isso, mesmo que seja na hora da dor, sem dúvida nenhuma.
Mas a proposta de Jesus é a gente trazer esse ensinamento, esse conhecimento para todas as horas. Para horas ruins, sem dúvida, mas também para as horas boas. Quando a gente para estudar a doutrina espírita e consegue refletir e ampliar os nossos horizontes, a gente percebe, isso que eu vou falar agora para vocês é muito sensível, tá? Vou falar com calma para a gente tentar racionalizar, entender e digerir aos poucos. O que acontece? A gente normalmente agradece a Deus, agradece a Jesus, ao nosso mentor, à espiritualidade, tudo aquilo de bom que nos acontece. E o que é esse de bom que nos acontece? É aquilo que nós consideramos bom para nós, para nossa caminhada, para nossa evolução. Porém, quando a gente compreende no sentido mais amplo a nossa encarnação, os propósitos de Deus, o porquê das coisas, o porquê que as coisas acontecem, a gente deveria não só agradecer as coisas boas, mas também as coisas ruins. Ah, Nelson, coisa ruim? O que você está falando? Como é que eu vou agradecer coisa ruim? Isso é coisa de maluco. Calma. Vamos tentar entender que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso aprendizado. Então, o que a gente considera bom ou ruim, no fundo, com a nossa visão limitada ainda, circunscrita a uma pequena encarnação, um pequeno ponto de vista muito localizado, a gente às vezes foca muito naquela questão, e a gente não entende a amplitude reencarnatória, todo esse processo de encarnar de diferentes maneiras, em diferentes circunstâncias, às vezes com dores físicas, às vezes com dificuldades financeiras, às vezes em ambientes extremamente complicados, para quê? Para o nosso crescimento. Então, quando a gente verdadeiramente compreende e trabalha a nossa fé no sentido de se entregar ou entregar nas mãos de Deus, é quando a gente não mais torce só para que Ele faça o que a gente quer, mas a gente entrega e a gente tem a certeza e principalmente a confiança que aquelas coisas que acontecem na nossa vida é porque tem que acontecer, sejam boas ou sejam ruins, faz parte do processo para o nosso aprendizado. É difícil, eu sei que não é fácil, mas é um exercício. E é o exercício que a doutrina espírita nos convida, através do raciocínio lógico. Não é crendice, maluquice, vendar os olhos, ser tapado e bobo. É uma questão de racionalidade, de inteligência, quando a gente compreende todo o circuito, o princípio, o meio e o fim. Não deu para entender ainda, Nelson? Está muito confuso o que você falou. Doutrina espírita está aí para nos ajudar a desmistificar esse processo, muitas vezes egóico, infantil, que a gente se relaciona com a divindade, com Jesus, e que a gente consegue compreender numa amplidão muito maior. E sabe o que a gente percebe com essa amplitude muito maior? É o amor de Deus, Jesus e toda a espiritualidade que nos circunda o tempo inteiro e nos abastece constantemente, como se fosse uma cachoeira que não para de jorrar 24 horas por dia. Imagina lá a Niagara Falls, a Catarata do Iguaçu, aquela coisa abundante, que o tempo inteiro está lá jorrando amor para cima de nós. O que acontece é que às vezes a gente nem chega perto da cachoeira. Não, cachoeira, não, hoje está muito frio, não quero saber, não, é muito longe, não, mas é difícil chegar lá, mas hoje não posso, hoje não tem tempo. E aí a gente vai postergando e vai se distanciando, mas essa cachoeira de amor, essa amplitude nesse sentido que a doutrina espírita vem nos mostrar, e cabe a nós entendermos esse sistema, entendermos como funciona. A gente vai primeiro para o lado racional e compreende no lado racional, ok, mas o principal não é a gente ser formado em espiritismo, ou a religião que quer que seja, ou de se dizer cristão. O mais importante aqui, que eu penso, tá? Estou compartilhando com vocês, é o sentimento. Porque o que vale mesmo é quando a gente vai deitar a cabeça no travesseiro, quando a gente está com um momento de dificuldade,
quando a gente enfrenta questões na nossa vida, questionamentos, conflitos com o próximo, conflitos internos, e aí sim, com sentimento, isso vai nos abraçar, nos abastecer, nos aliviar as dores, a nossa caminhada, a nossa vida, e lembrando desse guia que está lá para tomar a nossa mão e continuar nos ajudando a gente caminhar e evoluir passo a passo. Vamos continuar? Que eu acabei fugindo aqui um pouco da história dos doentes. Nós somos doentes. Quem é doente aqui? Ó, estou levantando o dedo. Para quem não está me vendo, quem está na rádio. Quem é doente aqui? Eu vim para os doentes, então tá aqui um. Vamos lá. Quando a gente entende verdadeiramente, a gente internaliza esse conceito, a gente busca compreender e principalmente aceitar essa questão de que eu vim para os doentes, então talvez eu seja doente, ou será que não? Quando a gente se coloca verdadeiramente nesse papel, penso eu, a nossa postura muda. A nossa postura muda porque ela muda normalmente daquela história do que o fulano fala assim, de que eu sou melhor, ou eu tenho mais dinheiro, ou eu sou bonzão, ou eu sou o doutor, ou eu sou o PhD, eu sou o rei da cocada preta, eu sou o famoso, eu sou X, Y, Z, o que quer que seja, para aprendizes. Aprendizes como uma criança, a gente começa a se colocar numa postura, num papel que a gente está disposto a aprender, como aquela esponja que absorve todo esse conhecimento desse mestre, desse guia que está ali disposto a nos auxiliar. O que nos falta às vezes é segurar nessa mão, é seguir esse mestre, esse mestre, esse guia que está ali o tempo inteiro para nos auxiliar. Nos auxiliar como? Com um norte, com um caminho, com uma trilha, com um destino que é pura e simplesmente a tal da felicidade. Sabe essa tal da felicidade que todo mundo busca? Mas que felicidade é essa, Nelson? Já que você está falando de felicidade, eu gosto muito de falar de felicidade, tá, gente? Por que eu gosto muito de falar de felicidade? Porque é isso que nos toca. No final das contas, cada um de uma maneira diferente, está todo mundo buscando no fundo, ser feliz. Ou ser mais feliz. Essa busca incessante pela felicidade. E aí vem Jesus, esse mestre guia, e nos traz uma tal de uma felicidade. Mas que felicidade é essa? Porque às vezes a gente fica perdido, né? A gente fica correndo a vida inteira, uma encarnação inteira, atrás de uma felicidade, dessa tal suposta felicidade. Às vezes a gente gasta energia, que nem um cachorro que corre atrás do rabo, o tempo inteiro gastando aquela energia, fica ali, você olha e vê, meu Deus do céu, quando é que ele vai parar? Ele não entendeu ainda. E a gente fica, para não chegar a lugar nenhum. E por que será isso? Por que esse processo de felicidade, nessa concepção mundana, humana, que a gente fica às vezes nadando contra a correnteza, e o que Jesus traz de diferente? Porque na maior parte das vezes a gente busca exatamente a felicidade com os aspectos mundanos, ou seja, o que o mundo pode nos entregar como felicidade. E o que o mundo nos oferece? Ele nos oferece o que ele pode nos oferecer. É o aspecto material. Então, o que é felicidade no aspecto material? Para o mundo, de uma maneira geral. De uma maneira geral, respondendo a pergunta, é assim: quem tem dinheiro, quem tem fama, quem tem poder, quem tem bens materiais, quem tem títulos, é feliz. Peraí, é feliz? Mas como é que é isso? Será que isso é garantia de felicidade realmente? Interrogação. Porque isso é o que o mundo pode oferecer. Eu não sei o que mais, é o que me veio à cabeça. São esses aspectos que o mundo pode nos oferecer. Mas se fosse garantido, se fosse realmente garantido essa felicidade, buscando esses aspectos mundanos, então por que será, vamos pensar aqui, por que será que nos países, principalmente, tá, não só, mas principalmente nos países ricos,
em faixas de população que tem muito acesso a dinheiro, a recursos materiais, etc., são os países que têm o maior índice de suicídio? Interrogação. Será que é lá um bando de maluco lá que vive lá? Ou será que é algo além da matéria que pode oferecer e a pessoa busca no aspecto material e quando está lá no topo, ainda assim tem um vazio lá dentro? Por que será, por exemplo, que no meio da fama rola tanta droga, principalmente aqueles que batem lá no topo, sabe, aqueles mais famosos, e vamos ampliar a nível mundial, vamos buscar tantos exemplos que a gente tem, aqueles que estiveram lá no topo, e ainda seja na música, no cinema, na TV, entre outros, e ainda assim acabam na drogadição. Talvez, não sei, não estou respondendo, isso é um caso a caso, tá? Mas talvez, porque depois de que conseguiu conquistar todos os passos a passos, todos os parâmetros que o mundo pode nos oferecer, quando chegou lá, depois de ter fama, dinheiro, sucesso, bem material, tudo isso que eu falei, aí chega lá e cadê que não está ainda a felicidade? Poxa, mas me ensinaram que era assim desde criancinha, que se eu fosse rico, famoso, tivesse dinheiro, carro, joia, mulher, poder, fama, fosse o considerado, aplaudido pela sociedade, eu seria feliz, mas ainda não estou feliz. Por que será isso? Será que é falta do que fazer? Ou será que quando a gente chegar lá e se ver com fama, com dinheiro, com poder, com títulos, a gente vai perceber esse vazio, esse buraco ainda? Aí nesse momento alguém vem e fala assim para mim, mas Nelson, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. E eu vou responder, é verdade. No aspecto material, é pura verdade isso. A gente, se tem dinheiro, consegue o que o dinheiro pode nos comprar, é uma matemática simples. Mas a questão aqui não é essa. Eu estou dividindo bem, não sei se eu estou conseguindo explicar, estou dividindo bem um aspecto material e uma outra felicidade, que é o que a gente vem falar aqui de Jesus. Okay? Vamos pontuar só o que é a felicidade para o mundo, o que o mundo nos oferece. Então, se o dinheiro não traz felicidade e manda buscar, no aspecto material, eu concordo com essa leitura. Tá bom. Mas vamos entender uma outra história. Vamos entender essa história do vazio. Sabe esse vazio que eu estou falando? Aquele que a maioria das vezes a gente tem até medo de olhar lá dentro, porque é um vazio, às vezes, tão profundo, que faz tanto eco, que a gente tem até medo de entender, de chegar perto. Às vezes a gente finge até que não conhece. Quando a gente passa, às vezes, uma encarnação inteira tentando ocupar a cabeça com novos consumos, por exemplo, para tentar tapar esse vazio lá dentro, porque às vezes a gente vive a vida inteira querendo mais, e querendo mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e não chega a lugar nenhum. A gente quer mais dinheiro, quer mais bebida, quer mais trabalho, quer mais sexo, quer mais coisas, sempre tentando encontrar, buscando a felicidade. Ah, mas eu quero celular novo. Tá bom, a gente trabalha mais e tem menos tempo e consegue o celular. Ah, mas agora eu quero carro zero. A gente trabalha mais, tem menos tempo. Ah, agora eu quero a casa nova. A gente trabalha mais e tem menos tempo. Ah, agora eu quero a viagem para os Estados Unidos ou para a Europa. A gente trabalha mais e tem menos tempo. Ah, eu quero a bolsa, eu quero o sapato. Mesma coisa. Aí já passou alguns anos. Ah, eu quero trocar de carro de novo. O carro já ficou velho, então vou trocar de carro. A gente trabalha mais e tem menos tempo. E aí passou mais um aninho, tem que fazer outra viagem e a gente vai jogando um monte de coisas nesse buraco interno que está lá dentro para ver se ele se fecha, para ver se resolve a questão, sabe? Então a gente vai, sem tempo, trabalhando, se comprometendo, criando cada vez mais pseudo-necessidades para a nossa vida. A gente já vai falar sobre isso aqui um pouquinho, daqui a alguns minutos. E a gente fica nessa sistemática, tentando jogar coisas e ocupando o nosso tempo e criando cada vez mais necessidades, tentando ocupar um vazio existencial,
uma questão, essa busca interna de felicidade que a gente não consegue. E aí a vida vai passando, os anos vão passando, e a gente vive eternamente maquiando, buscando na matéria essas sensações de felicidade. E quando eu falo sensações de felicidade, porque sim, quando a gente compra um carro novo, claro que a gente tem aquele êxito, aquele gozo, aquele prazer, quando a gente troca de celular, quando a gente faz uma viagem. Não estou condenando e falando que isso é ruim, não, gente. Atenção. Claro que isso é bom. Mas a gente vive eternamente quase como um drogado, desculpa a comparação, mas um drogado buscando essas pequenas sensações de felicidade sistematicamente, porque logo acaba e logo a gente quer outra, porque é bom, então eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, mas não consegue se completar, porque é volátil, não é sólido, essa pedra sólida da felicidade que a gente está falando. A gente vive nos enganando, buscando mais e mais coisas o tempo inteiro, abafando esses nossos conflitos, nos mantendo preocupados o tempo inteiro com aquela história de que eu não tenho tempo. Ah, Nelson, mas eu não tenho tempo para nada. Claro que não tem tempo. Com essa demanda toda que a gente cria na nossa vida, 24 horas às vezes é pouco para fazer tudo isso que a gente quer. A gente precisaria talvez de umas 40 horas para suprir essa demanda toda. Essa demanda de ter mais dinheiro, tem que trabalhar mais. Aí a gente foge mais e a gente se distancia mais de si próprio. Porque quanto mais questões a gente coloca na nossa lista para cumprir, com mais objetivos nesse aspecto materialmente falando, a gente se distancia de nós, dessa busca, desse autoencontro, de nos entender, de olhar lá para dentro e se questionar que vazio existencial é esse, que buraco é esse aí que está dentro. Porque por mais que a gente jogue coisas lá dentro, ainda assim o buraco é tão grande que vai continuar sendo buraco. E como resolver isso? Qual é a proposta disso? A proposta é esse autoencontro, essa autoanálise, é tentar ser feliz não só com o mundo exterior, com a matéria que pode nos oferecer. Claro que a matéria vai oferecer muito bem, é ótimo, dá prazer, dá essa felicidade, essa sensação momentânea, ok. Mas olha só, vou lembrar vocês, já já a gente já está morrendo, já está indo embora, isso tudo vai acabar. E aí, será que a gente vai para o plano espiritual e vai ficar pensando, ah não, vou trocar de carro também, vou fazer uma viagem para não vou mais para a Europa ou para os Estados Unidos, então eu vou para o outro plano espiritual, vou juntar aqui um dinheirinho, aqui um bônus hora, para poder viajar. Ou será que a gente vai querer trocar o celular novo lá no plano espiritual e ficar focado no aspecto da felicidade somente com esses prazeres que a carne ou que a matéria pode nos trazer? Porque a grande questão, e eu falo bastante sobre isso, é quando a gente faz a mescla, a mistura, a confusão da felicidade com a facilidade. Vou repetir, felicidade e facilidade. Porque é claro que uma vida mais fácil é uma vida com dinheiro, sem dúvida nenhuma. A gente tem mais acesso, não só a bens, a gente tem mais acesso à saúde, à qualidade de vida, a médico, a remédio, o que quer que seja. Mas isso não é garantia de felicidade. Porque, apesar da gente conseguir comprar tudo que a gente quiser, ainda assim vai ter conflito, vai ter questionamentos, vai ter problema com o próximo, vai ter problema contigo mesmo. Mesmo que a gente alcance todos esses status de poder, fama, dinheiro, e aí que vem Jesus entrando nessa contramão, com essa outra proposta, batendo de frente com tudo isso, ou um pouco de tudo isso que a gente vem nos questionando, quando ele vem nos dizer o seguinte, que a felicidade não é desse mundo. Ah, Nelson, então a felicidade não é desse mundo, então eu nunca vou ser feliz aqui. Não, não é bem aqui, não é bem assim, calma. Jesus vem e nos diz, meu reino não é desse mundo. Não, então peraí. Então, para. Como é que fala o João Kleber, né? Para. Que reino é esse, então? O que Jesus está falando que a felicidade não é desse mundo e que o meu reino é de outro mundo? O tal do reino dos céus que Jesus nos apresenta. Ah, então será que é
Reino dos céus é tipo, agora atualizando para a doutrina espírita, então é o nosso lar, né? É lá as cidades, as colônias espirituais, eu sei como é que é. Não, não, não. Calma. Vamos devagar para a gente tentar entender. Se a gente vai e volta do plano espiritual, então a gente vai e volta para o reino dos céus? Interrogação. Então se a gente fica aqui no plano material, plano espiritual, desencarna, e volta de novo, e vai, e volta, e vai, e volta. Então faz uma pergunta assim, será que não era melhor a gente ficar lá no reino dos céus, no plano espiritual, que a gente sabe que é bem melhor? Né? Seria bom. Não precisava mais encarnar num mundo de provas e expiações, com tanta dor, tanta miséria, tanto sofrimento, tantas dificuldades que esse mundo enfrenta, de guerra, de destruição, de morte, de vibração negativa. Era melhor a gente ficar lá no reino dos céus. Era bem melhor, não era? Só que é o seguinte, o reino dos céus que Jesus veio nos apresentar não está lá, não é físico ou espiritualmente. Sabe onde é que ele está? Ele está aqui dentro. Por mais estranho que possa parecer nesse primeiro momento, e a dificuldade de a gente entender o reino dos céus está aqui dentro, mas como assim? É o nosso reino interior, o nosso mundo íntimo, é o que leva o nosso coração, é isso que importa. É o amor que leva o nosso coração, é o orgulho, é a humildade, é o egoísmo, é a caridade. Faz uma leitura aí do seu reino, do seu mundo íntimo. Tenta buscar lá dentro esses aspectos e vamos tentar dar uma olhada para Jesus, o que ele falou, já que ele é o mestre e guia, nos ajuda na caminhada. Como é que está esse coração aí dentro? Como é que está a nossa vibração? Ah, Nelson, mas você pode vibração difícil. Pausa, é simples, não é tão difícil assim. Sabe qual é a nossa vibração? É o que a gente está pensando. Diga o que pensas e direis quem anda com você, quem anda contigo. O que a gente está vibrando? O que a gente está pensando? Tenta fazer uma leitura. Desde que você acordou até você dormir, o que você pensa, o que você vibra? Você vibra no lado bom que todos nós temos ou no lado menos bom que todos nós temos também? Aonde a gente está alimentando? O nosso lado luz ou o nosso lado sombra? Nós temos lado sombra, todos temos, tá? Não adianta negar, é melhor aceitar e abraçar ele. E colocar pequenos pontos de luz. E aos poucos a gente ir transformando, transmutando, modificando, transformando as nossas mazelas em virtudes, passo a passo, devagar, ponto a ponto, momento a momento, estabelecendo, criando, amplificando, florificando esse reino dos céus que está dentro de nós. Esse é o convite de Jesus para a gente alcançar o reino dos céus através das encarnações. Às vezes a gente vive essa encarnação inteira no fundo, para garantir lá o nosso espacinho no reino dos céus, lá no nosso lar. Mas calma, vamos entender que se a gente está lá e a gente trabalha, estuda, se a gente está aqui e a gente trabalha, estuda, é para quê? É para aprender aqui e para aprender lá. O aprendizado só não está aqui, o aprendizado está lá também. E por que a gente volta? Porque a gente precisa aprender aqui. E lá, a gente vai descansar no reino dos céus? Não. Vai trabalhar e vai estudar igual. Então, se a gente está voltando, porque a gente precisa desse momento agora, às vezes a gente precisa das dores. É difícil. É difícil compreender. Não é difícil nem compreender. Internalizar esses conceitos. Quando eu falo compreender, o entendimento e a compreensão no sentido mais amplo, da gente verdadeiramente não só vivenciar isso, e principalmente ter olhos de ver nessa proposta, nessa perspectiva que Jesus trouxe. Essas experiências que a gente tem, as oportunidades de aprender e desenvolver as virtudes, e também, assim, naturalmente, esse estado de felicidade plena, que é uma conquista. Essa felicidade plena que eu digo, essa rocha sólida que eu estava dizendo há pouco, que o mundo material não vai nos oferecer. O que o mundo vai nos oferecer são coisas perecíveis. É bom ter um carro novo, ter um celular, viajar, claro que é bom, mas isso tudo se esvai como um castelo de areia. Esses valores, essas sensações,
virtudes, a gente está falando de conceitos completamente diferentes, dessa conquista diária, dessa busca dessa plenitude. O que é plenitude, né? Essa palavra difícil, que coisa estranha. Plenitude é tranquilidade. E a gente está tranquilo de noite quando vai dormir com a cabeça no travesseiro e acordar bem. Ah, Nelson, mas isso acontece comigo quando eu estou num momento bom na minha vida, porque às vezes o momento está ruim e não estou assim. Aí que está a questão. A busca da plenitude, do regular no meio, é a gente, durante uma vida de turbulências, de ondas altas e baixas, que a vida de todo mundo é assim, tá? Não é só a sua que é assim. A vida de todo mundo tem momentos altos e momentos baixos, momentos altos e momentos baixos. Às vezes parece que a gente está mais momento baixo do que momento alto, eu sei. Mas ainda assim, a busca da plenitude, da tranquilidade, da harmonia, do equilíbrio, é entre os ápices lá em cima e lá embaixo, a gente está de alguma forma mais ou menos equilibrado. Nesse mar revolto que às vezes a vida nos apresenta, a gente está mais ou menos sabendo lidar com essas questões para buscar a nossa harmonia interior. Para quê? Para lidar melhor com as questões. E também não achar que a vida é uma quimera, que não, só coisa boa na minha vida. Tem coisas boas, tem coisas ruins. E assim a gente vai aos poucos, vivenciando, caminhando aos pouquinhos. Porque o conflito que a gente tem hoje, aqui, também a gente tem lá no plano espiritual, tá? Não some como uma mágica, não é porque a gente vai pro reino dos céus e a gente desencarnou e a gente virou anjinho e todos os nossos problemas acabaram. Sabe o problema que você tem hoje? Que você coloca ele lá no fundinho da gaveta, que você coloca ele para debaixo do tapete. Desencarnei. Ah, que bom. A fatura foi paga. Não, no plano espiritual ainda vai existir esses questionamentos, esses conflitos. Numa outra dinâmica, numa outra perspectiva, ok. Mas eles ainda vão estar lá e a gente vai ter que lidar com eles lá. Ou então, reencarnando aqui, lidar com eles novamente. E por isso que a gente encarna, desencarna e vai nesse processo. Eu gosto de colocar isso bem claro, porque às vezes a gente vive uma encarnação, principalmente nós espíritas, aqui, uma encarnação no plano físico, muito focado no plano espiritual. A gente ignora, na verdade, o que está lá dentro no nosso coração, a nossa vibração, o nosso pensamento, como eu disse ainda há pouco. Joana de Anjos fala muito sobre isso, é a tal da proposta da iluminação interior. Sabe por que a gente precisa da iluminação interior? Porque a gente está meio apagado, sabe? É como Jesus veio e nos disse, eu vim para os doentes. Vamos entender que a gente precisa dessa luz, a gente precisa desse direcionamento. A gente precisa, como Joana de Ângeles faz, até os títulos dos livros dela são ótimos, desperte e seja feliz, acorde. A gente vive dormindo, entorpecido, quase naquela velha história de deixa a vida me levar, e a vida vai levando. E vai levando para onde? Eu não sei, a vida está levando. Vamos tomar controle da nossa vida. Controle da nossa vida é uma opção nossa. Não é a vida que vai nos levando, é a gente que vai levar a vida para onde a gente quer. A vida é feita de escolhas, a gente o tempo inteiro tem que fazer escolhas, assim a gente vai determinar as tais consequências. Escolha boa vai colher coisa boa, escolha ruim vai colher coisa ruim. E a gente já sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Não precisa dar lição para ninguém. Nesse processo de escolhas, a gente sabe muito bem. No fundo, a gente sabe. Às vezes a gente finge que não viu. Se engana a si próprio, sabe? Não, mas não é bem assim, é porque, poxa, foi aquele momento, aquela coisa. Deixa passar. É uma escolha. É uma escolha. A questão aqui da doutrina espírita não é glorificar Deus e Jesus na altura, entender que ele vem e nos diz assim, meu irmão, minha amiga, meu amigo, você quer, eu já segui o caminho, eu vou te ensinar, vamos comigo, vem, vamos. Não vai pegar ninguém no colo e levar ninguém, o que vai fazer é dar as mãos, vai ensinar. O que às vezes a gente quer é um milagre que aconteça na nossa vida. A gente quer é que venha Jesus e resolva os nossos problemas como num passe de mágica, e não é assim. O processo que a gente toma de consciência
Infelizmente, eu digo aqui até, é que a gente vibra num mundo como esse de prova e expiação não é à toa. Infelizmente, é um mundo de muitos doentes que precisam, sim. E quando eu falo muito do doente, não é os outros, tá? Eu não sei quem está me escutando aqui se isso toca você, eu digo para mim. Essa palavra de Jesus, ensinamento da doutrina espírita, me toca dessa forma. E aí eu estico o braço e me coloco como doente, sem vergonha, sem medo, porque é pejorativo, é doente. Nesse entendimento, sim, eu preciso desse guia, desse mestre, para me carregar para um porto mais seguro, para uma felicidade que eu não consigo encontrar no mundo aí fora, mas o pouco que eu caminhei e que eu já tenho a sensação agora, não no plano espiritual, não, já tenho essa sensação hoje, encontrando através dos ensinamentos da palavra do Cristo uma maior facilidade para lidar com os problemas. Não quer dizer que eles não vão existir, mas quer dizer que a gente vai estar com maior equilíbrio, com maior harmonia, maior ponderação para esse mundo de provas e expiações que a gente vive. Porque a gente vive e a gente erra. Sim, a gente erra. Ainda faz parte desse nosso processo evolutivo. Só que tem dois tipos de erro. Tem o erro inconsciente e tem o erro consciente. O erro inconsciente vai gerar aprendizado. O erro consciente, sabe o que gera? Gera expiação. Aí a gente gosta de se fazer de vítima e fala que está sendo punido, que é castigo de Deus. Mas na verdade são consequências naturais que a gente já sabia, mas a gente fingiu que não viu. Ou mesmo assim quis fazer, tá bom, não tem problema, tem consequência depois. Se a gente plantou caco de vidro, a gente colheu caco de vidro. Cortei a mão, que injustiça, minha mão está cortada. Mas quem plantou caco de vidro? Não foi a gente. São opções que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso tudo para quê? Para que essa história toda de mundo de prova e expiação? É para a gente aprender que a encarnação, na verdade, é um aprendizado. E aprendizado no quê? O que eu tenho que aprender aqui, Nelson? Aprender a gente encontrar esse reino dos céus, essa felicidade que Jesus nos falou. Hoje, não vamos nos iludir que o reino dos céus está lá. É mais profundo do que isso, ok? Vamos estudar, vamos nos aprofundar, vamos buscar compreender, entender com a profundidade que o Cristo vem nos apresentar. A terapêutica de Jesus. Terapêutica de Jesus é o seguinte, é individual, é para cada um de nós, vai nos tocar de maneira diferente. Ela é comportamental e sentimental ao mesmo tempo. É de uma forma nos ensinar e de outra forma nos fazer sentir. Não é só como robô fazer porque tem que fazer, porque eu tenho que sentir que aquilo que eu estou fazendo me traz retorno, me traz felicidade. Por isso que quando a gente vai para a psicologia espírita, psicologia transpessoal, que Joana de Ângeles traz, Hamed, por exemplo, não todos os capítulos, eu posso estar me equivocando aqui, falando besteira, tá? Mas a maioria, pronto, vamos dizer assim, a maioria dos capítulos apresenta uma problemática, um conflito, uma questão que a gente tem. E a gente lê aquilo ali, se reconhece, fala, caramba, é verdade, poxa, eu tenho esse problema mesmo. E no final ela faz só um linkzinho com quem? Com Jesus. Nos mostrando a terapêutica de Jesus. Como é que ele pode nos auxiliar com os nossos problemas do nosso dia a dia. Todos. Eu não conheço nenhum que não tenha. Pode ser até que exista, mas eu desconheço. Desculpa a minha ignorância. Mas todos os problemas comportamentais, os conflitos, os questionamentos, tudo que a gente tem de problemática, há uma solução, há um encontro com o nosso mestre, com o nosso guia Jesus, que tem sempre apenas um foco, uma meta, um objetivo, que é o amor. O amor, que é uma palavra tão pequenininha, mas é tão difícil da gente compreender ainda. Só um minutinho. Quando a gente fala de amor, a gente ainda faz muita confusão, mas toda lei se resume ao seguinte: amar o próximo sobre todas as coisas. Amar a Deus, desculpa, amar o próximo não, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todo o resto é desdobramento dessa frasezinha.
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A proposta é muito simples e muito complexa ao mesmo tempo, porque somos nós que complicamos. Como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou amar o próximo? Como eu me amo? Então, assim, vamos lá. Como é que eu posso aprender a amar ou a amar mais? Vamos lá voltar a frase? Amar o próximo como a ti mesmo. Vou frisar aqui o a ti mesmo. Vamos frisar, ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Vamos fazer uma inversão de papéis aqui. Então, o importante é a gente focar primeiro na gente. Ah, Nelson, mas egoísmo, isso? Não, não. Não é isso. Primeiro a gente tem que focar na gente. Porque o amor que eu tenho é o amor que eu dou. Eu tenho que, de alguma forma, me amar. Eu tenho que cultivar, entender, multiplicar esse sentimento. E aí sim eu vou poder doar ao próximo, ir de encontro a esse irmão, para dar aquilo que eu já tenho. A gente só consegue dar aquilo que a gente já tem. Então qual é a pergunta? A pergunta é, como é que eu posso me amar mais? E a partir daí é, como eu posso amar mais o próximo? Esse processo do auto-amor e do amor ao próximo vem quase numa simbiose, num automatismo, que a partir do momento que a gente compreende esse amor em profundidade, se abastecendo dessa cachoeira que eu falei ainda há pouco, que está lá sempre jorrando, a gente passa a ser multiplicadores desse amor no encontro com o próximo. Passa a auxiliar esse irmão que necessita tanto como nós, que ele é tão doente como nós somos. Mas hoje, de alguma maneira, nesse assunto em especial, eu consigo colaborar, eu consigo ajudar ele, eu consigo refletir essa luz, eu refletir essa água dessa cachoeira, quase que fazendo um desvio, bate em mim e eu espirro um pouco nele. Pronto, espirro um pouco dessa água. Digamos assim, é um anteparo, bate água na gente, jorra um pouco em cima desse irmão. E aí sim a gente vai aos poucos entender essa lei que diz que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Vamos nos amar mais. Vamos entender que é o amor que eu tenho, é o amor que eu dou. E como é que eu vou então passar a me amar mais e amar mais esse próximo? Sabe como é que é? É diariamente. É no dia a dia. Essa é a missão e essa é a proposta que a gente está aqui. É acordar de manhã e se perguntar assim, como é que eu posso me amar mais hoje? Te pergunta amanhã quando você acordar. Depois pergunta assim, como é que eu posso amar mais o próximo hoje? E atenção no hoje, que eu estou frisando bem o hoje, porque o que importa é agora. Porque o passado é passado e o futuro são planos, que são importantes. O futuro é importante, o passado também é importante. Mas o mais importante é o hoje, não é daqui a 10, 20, 30 anos, é hoje. Como é que hoje eu posso amar mais o próximo? Como é que eu posso me amar mais hoje? A gente sempre tem oportunidades à nossa volta para aprender a nos amar e amar o próximo. A proposta que Jesus traz de felicidade é uma proposta imediata, é para agora. É a tal da reforma íntima. Reforma íntima o que é, Nelson? É buscar todo o nosso sistema de crenças e valores, tudo que para a gente tem uma representatividade, tudo que a gente acredita, e de alguma maneira desconstruir ou reparar ela com esse tal desse mestre que veio aqui para nos ensinar um caminho. Se você reconhece, se para você faz sentido de alguma forma os ensinamentos de Jesus, ele vem com uma proposta, ele vem para mostrar o caminho. Pega esse caminho, pega essa cola aqui no papel, e aí pega o seu papelzinho e dá uma comparada e tenta unir a proposta do Cristo, o caminho que ele veio nos ensinar, com isso que hoje nos representa a nível das nossas crenças, dos nossos valores, aquilo que a gente acredita. Quando Jesus veio e disse o seguinte, eu não vim trazer paz na terra, mas vim trazer espada, quando ele fala isso, às vezes as pessoas interpretam assim, veio trazer guerra, confusão, é uma passagem muito confusa. Mas na verdade, só explicar rapidamente isso que a gente tem um tempinho ainda. No judaísmo, a espada representa o símbolo da sabedoria. Então a espada é aquela que ilumina, aquela que clareia, aquela que esclarece.
Jesus veio trazer, na verdade, opções, veio trazer escolhas, veio trazer esse caminho, ele veio trazer a espada nesse sentido, para nos mostrar, tá aí, ó, vocês estão fazendo lá atrás até hoje. A proposta é antiga, ao mesmo tempo muito atual. O que vocês estão fazendo é uma escolha, mas tem outra escolha, tá? O que vocês estão fazendo é felicidade para vocês? Tá bom, legal, mas ó, tem uma outra felicidade, tá? É mais ou menos por aí, tá? Não vou me alongar muito, aliás, quem fala isso, na verdade, um grande estudioso, que até recomendo, eu abrir uma pausa aqui rapidamente para fazer uma propaganda de alguém que eu admiro muito, que é o Severino Celestino. Aliás, na TV Chico Xavier aí, que vocês estão assistindo, procura ele, achei que tem lá uma playlist, ele tem várias palestras dele, um profundo estudioso da Bíblia e do Espiritismo. Ele pega lá as traduções bíblicas em hebraico, ele busca um entendimento muito mais profundo, ele faz análise correspondendo às diferentes traduções das Bíblias, a Gênesis, Bereshit, um profundo estudioso que colabora demais nesse processo do nosso entendimento, como, por exemplo, essa história da espada que eu falei agora, que eu lembrei dele. Me veio aqui à cabeça o Severino Celestino, que é alguém que eu admiro demais. Então, para que serve tudo isso? Vamos já finalizando, que a gente já está quase no nosso horário. Essa história do meu mestre, meu guia, meu modelo, minha vida, que a gente possa, de alguma forma, assumir essa postura, como eu disse lá no início, de aprendizes nessa encarnação. Para quê? Para a gente aprender alguma coisa, para não passar a encarnação em branco. Mais uma encarnação. A gente tem tanto, para quem é espírita e gosta de ler, tem tantos livros que depois que chega lá o camarada, ai meu Deus do céu, mas eu perdi a oportunidade, mas que vacilo, que lástima. E volta de novo, e vacila de novo, e deixa a vida levar, assoberbado com essas questões materiais, que são importantes, tá, gente? Deixa eu só colocar uma coisa aqui, a gente tem tempo? Tem. Que é sempre muito importante, que não há uma dicotomia, porque o plano espiritual, o plano material, os dois são importantes. Se não fosse importante, a gente não estava encarnado. Se esse corpo aqui, a nossa constituição física, família, toda essa dinâmica, do momento que a gente nasce ao momento do desencarne, tudo isso é importante, não é para menosprezar o lado material. A ideia não é essa. A ideia é vislumbrar o aspecto espiritual e dar valor, um peso para os dois conforme eles merecem. O problema é que a gente passa muito tempo assoberbado, vivenciado, dando toda a energia, todo o nosso gasto energético, o nosso foco, a nossa direção, pura e simplesmente no aspecto material, e esquece do plano espiritual. Com essa proposta que Jesus vem trazer, a gente não... deixa lá, está longe, a cachoeira está longe. Eu tenho outras preocupações, eu não tenho tempo agora para ficar sabendo de Jesus. Esse negócio aí é legal, eu não tenho tempo de entender isso, eu tenho que fazer outras coisas. Será que a gente não tem tempo? A gente não quer arrumar tempo? Porque a gente fica criando mais e mais atributos para a nossa lista já cheia, atarefada do nosso dia a dia, e a gente não dá oportunidade, um tempinho, para buscar um outro tipo de compreensão, algo mais profundo, que vai aos poucos preencher esse vazio que está lá dentro, que eu falei durante a palestra de hoje, o nosso encontro de hoje. Então essa é a proposta, e lembrando, já a gente está indo embora. E quando a gente vai embora, a pergunta é, e aí, aprendeu alguma coisa? Evoluiu alguma coisa? Ou não? Que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. A informação está aí, pura e simplesmente. Jesus está aí, agora é conosco. Não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende do nosso mentor, não depende de ninguém. Sabe de quem depende? Depende de nós só. É a responsabilidade. Responsabilidade pela nossa vida, pela nossa felicidade. Pura e simplesmente. E para finalizar, que eu vou fazer a oração, vou finalizar aqui e já faço a oração como de costume. Eu vou trazer só uma frasezinha e vou falar devagar e vou repetir ela para a gente entender o que Joana de Ângelo nos traz, uma frasezinha que eu separei hoje aqui. Pura e simplesmente Joana nos diz assim: não há outra alternativa. Segue Jesus ou atormenta-se. Vou repetir.
Não há outra alternativa. Segue Jesus ou atormenta-se. Fica aí o convite. Eu agradeço a todos. Estamos terminando por aqui, que a gente já está quase no nosso horário. Agora eu vou fazer uma oração. Quem quiser comigo, fechem os olhos. Menos quem está no rádio dirigindo, por favor, tá, gente? Que está no rádio dirigindo, não fechem os olhos. Então, fechando os olhos, a gente agradece a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, a espiritualidade de luz, que prepara esse ambiente, nos dá todo o suporte para esse momento de aprendizado, de conhecimento, divulgando, disseminando, colaborando, participando da palavra do Cristo, que de alguma forma nos liberta, que de alguma forma nos traz essa verdadeira felicidade que a gente tanto almeja e está aí nas nossas mãos. E por isso agradecemos desde já todo esse banho de amor e de luz derramado sobre nós. Por mais essa noite, agradecemos a Ti, Jesus, espiritualidade amiga, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Até a semana que vem, um prazer sempre estar aqui com vocês. Até o próximo encontro, daqui a 15 dias, quinta-feira, horário do Brasil, 19 horas, horário de Portugal aqui, a partir das 23 horas, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.